Olá, bom dia, nação santista. Eu sou Giovanni Martinelli, um dos responsáveis pelo Diário do Peixe. Estou passando aqui para fazer uma análise, né, dos problemas que o Santos tem mostrado com o técnico Ariel Roland. Problemas que ficaram claros mais uma vez na derrota por 1-0 para o Novo Horizontino na noite dessa sexta-feira. E no final eu vou dar uma boa notícia para o torcedor. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, deixe seu like aqui e ajude a gente a construir um diário cada vez melhor para todos nós. Os problemas que o Santos tem mostrado com o técnico Ariel Roland. Vamos olhar primeiro para o jogo de ontem, né? Para o jogo contra o Novo Horizontino. O Santos tentou uma linha de 3 na saída de bola, do ponto de vista ofensivo, né? Vamos tentar de linha de 3 com o Lua Pérez, com o Kaique Fernandes e com o Vinícius Balieiro. Esses três começariam as jogadas com o apoio de Pará e de Felipe Jonathan. Acontece que de todos esses. Vamos primeiro falar dos três, né? O único que tem qualidade e coragem para tentar passes entre linhas, que é o importante nesse modelo de jogo, é o Kaique Fernandes, e ele tenta o tempo todo, e por isso ele foi um dos poucos jogadores que se salvaram contra o Novo Horizontino. Né? Ele tenta esse passe entre linhas que é fundamental para quem tem essa proposta de construir o jogo desde trás, trabalhando a bola pelo chão. O Lua Pérez não tem essa qualidade de passe, ele tenta romper as linhas, ele com a bola, ele carregando a bola, e ele fez isso algumas vezes, mas não conseguiu ser, como eu posso dizer assim, não conseguiu ser objetivo. Aí o Vinícius Balieiro é um jogador que não tem essa qualidade para encontrar o passe entre linhas. Ele joga a bola para o lado, por isso que o Santos ficou quase o jogo todo tocando bola no seu campo de defesa. Os dois jogadores de lado vivem, como eu posso dizer assim, hoje eles atrapalham o modelo de jogo. Por quê? Porque o Felipe Jonathan está numa fase muito ruim, ele deixa a bola passar embaixo da perna quase, ele não consegue dar sequência na jogada, ele não consegue achar o passe entre linhas e ele não consegue, inclusive, aparecer em profundidade para ser uma opção de passe quando o Kaique consegue atravessar a primeira linha ali e deixar essa bola no meio campo. Então, são dois pontos importantíssimos no modelo de jogo, tanto o Felipe Jonathan quanto o Pará, que não estão funcionando. O Pará não consegue jogar a bola para frente. A bola chega nele, ele devolve para o lado ou para trás. Aí a gente volta àquilo que a gente falou aqui. O Santos teve a posse de bola, mas tem a posse de bola que não serve para nada, que é no campo de defesa. O Pará não consegue achar um passe para frente. Né? Então, o problema começa por aí. Nas raras vezes em que a bola chegou no meio-campo para Gabriel Pirani e para Gel Mota, que são os dois jogadores que jogaram ali, e eu falei aqui no vídeo do Sandri que o Sandri ia fazer falta e que o Santos não tinha nenhum jogador no elenco com as mesmas características, e talvez fosse uma opção tentar o Gel Mota, pensando no que? E daí, assim, eu sei que muita gente vai cornetar, mas eu não brigo com o que eu vejo e eu não tenho, como eu posso dizer assim, questões que eu não volto atrás. Né? O Giamota no primeiro tempo foi mal. No segundo, começou mal. No lance do gol ali, ele não fez o corte na jogada. Mas depois ele cresceu e ele fez o que eu achava que ele conseguia fazer. E eu vou listar alguns momentos para vocês que, se vocês não ficarem com esse negócio, o Giamota não dá, o Giamota não dá, o Giamota não dá, vocês vão observar também. Vou citar quatro situações. Primeiro, o passe que ele deu, uma tabela que ele construiu e ele deu para o Marcos Leonardo na melhor chance do Santos no jogo. Ele fez uma inversão muito interessante da esquerda para a direita, nas costas do zagueiro, para deixar o Renier no 1 contra 1. Um passe longo,
Eu acho que vocês vão lembrar dessa jogada. Foi um passe muito longo que foi nas costas do lateral. O Renier dominou e foi para cima. Tinha chance de fazer um contra um ali. E depois fez uma do lado contrário também, do lado direito, para encontrar o jogador que estava em profundidade do lado esquerdo e quase saiu uma jogada boa do Santos. Além do que, de fazer toda hora aparecer ali e dar a sequência para a jogada, que é o que a gente sempre falou que o Sandri fazia. Né? E a gente não pode esperar que o Giamota nessa função, que ele saia driblando, entre na área, faça gol. Não, a gente nessa função, a gente espera que ele faça o que o Sandri fazia. O que o Sandri fazia? Pegava a bola que o Kaique conseguia passar da primeira linha, dava sequência, fazia o pêndulo, né? Levava de um lado para o outro. De vez em quando achava um passe entre linhas, como foi o passe que o Giamota achou para o Marcos Leonardo, ou achava um passe mais longo, como foi o passe que os passes que o Giamota achou primeiro para o Renier e depois para o cara que estava em profundidade do lado esquerdo. Então, assim, ele fez em alguns momentos. Claro, isso não pode ser highlight, né? Ele tem que fazer isso nessa função o tempo todo. Mas, por ser o primeiro jogo, ele mostrou que teve isso. O Gabriel Pirani já não apareceu tanto, né? Não apareceu tanto no jogo e é normal, vai oscilar, né? Os jogadores em profundidade, eles não conseguiram criar a jogada, nem o Ângelo, depois o Renier nessa jogada mesmo, ele ficou que eu citei do lançamento do Giamota, ele ficou no 1 contra o lateral. Se ele ganha um contra um, ele está dentro da área pronto para criar uma grande jogada de perigo para o Santos, né? Então, e do outro lado o Lucas Braga. Nenhum deles conseguiu vencer o duelo individual. Claro, muitas vezes o duelo não era individual. O Santos demorava para mexer a bola e quando chegava não tinha só o lateral para marcar. Nesse caso que eu citei tinha, mas muitas vezes tinha outros jogadores. Então, o que faltou ali? Faltou passe mais rápido, mais passes como esses três que eu citei do Giamota entre linhas ou viradas de jogo e mais movimentação do Pirani, dos atacantes de lado, mais participação ofensiva dos laterais que não conseguem participar ofensivamente, nenhum deles está conseguindo participar e isso é importante. Se o Santos joga com triangulações pelo lado, se você parte do princípio que um dos pés do triângulo ali é o lateral. Se o lateral não consegue jogar, você não vai fazer triangulação de forma alguma, né? É impossível que você consiga fazer uma triangulação com duas pessoas. Então, esse negócio estável, né? Sem muita mobilidade, basear mais com a lentidão dessa troca de passes, isso tem atrapalhado muito o Santos, muito, muito. Então daí você viu o que ontem contra o Novo Horizontino, você destaca o Marcos Leonardo, porque o tempo inteiro ele estava buscando, estava tentando, brigando com o zagueiro, participando do jogo, porque ele era o único cara que se movimentava, estava com liberdade para se movimentar. Então por isso que ele foi, para mim, junto com o Kaique, os dois jogadores que se salvaram ali no jogo contra o Novo Horizontino. Precisa ter o quê? Passes mais rápidos. Essa construção de trás precisa ter mais jogadores que tenham essa qualidade para dar o passe entre linhas. Os laterais precisam participar. Os atacantes precisam vencer o 1 contra 1. Né? O Giamota ou quem quer que seja que jogue na posição dele tem que encontrar mais vezes esses passes entre linhas e essas viradas de jogo como ele fez em alguns momentos. Então, assim, é muita coisa que precisa melhorar. E muita coisa, não, eu estou dizendo aqui, não é só do aspecto tático, é do aspecto técnico, é questão individual. Né? Os atletas precisam melhorar também. As construções, as ideias estão ali. Agora, se os jogadores não executam, não conseguem executar, não tem qualidade para executar, aí é um outro problema. E para encerrar o vídeo, como eu falei, que eu ia dar uma boa notícia para vocês no final, eu vou dar uma boa notícia para vocês. Sabe qual é a boa notícia?
é que o Ariel Roland, na entrevista coletiva depois do jogo, ele deixou claro que ele viu o mesmo jogo que o torcedor, né? Ele falou exatamente essas coisas. Ele falou: o Santos precisa ser melhorar. Ele usou depois dos 3/4. O que ele queria dizer é assim: melhorar no quarto final do campo. O que é o quarto final do campo? É quando chega ali perto da área. E daí, assim, por que precisa melhorar ali? E ele falou: precisa melhorar tecnicamente e individualmente. Ele falou claramente isso. Precisa ter mais velocidade na troca de bolas, precisa ter mais movimentação dos jogadores. E ele falou uma coisa que eu não falei aqui, mas faz parte, que o Santos precisa melhorar também a bola parada ofensiva, porque é importante aproveitar esses momentos do jogo. Então, o que eu quero dizer com isso? Por que eu acho isso uma coisa positiva? Porque eu já vi muito treinador que até para se defender, ele chega em coletiva de imprensa e ele faz uma análise do jogo que não é uma análise do que aconteceu, né? Ele olha e ele começa a tentar enxergar coisas que os torcedores não viram para defender, né? Para se defender e para defender o mau desempenho do time. O Roland não. Ele chegou lá e falou exatamente o jogo que o torcedor viu. Ele falou outras coisas que o torcedor sabe, o torcedor mais coerente sabe. Ele falou: ó, nós não estamos com o Santos de hoje, não é o mesmo time que jogou a final da Copa Libertadores. Né? Perdeu dois jogadores importantes, o Diego Pituca e o Lucas Lourenço, e depois perdeu ainda o substituto do Diego Pituca. Eu até escrevi uma coisa no Twitter, quem quiser acompanhar lá é @GilMartinelli, que se você pensar quais foram os 5 maiores destaques do Santos na campanha do vice-campeonato da Libertadores, na minha avaliação, né? Acho que talvez seja na avaliação de todos vocês também. Foram o Lucas Veríssimo, o Diego Pituca, o Caio Jorge, o Marinho e o Soteldo, esses 5. Desses 5, o Santos perdeu 2. 2 foram negociados. O Caio Jorge teve uma lesão no dia 13 de fevereiro e voltou praticamente 2 meses depois aos campos. Então, quer dizer, ele ficou 2 meses parado por lesão. Ele está, se eu não me engano, na 4ª partida desde que ele voltou de lesão. E eu acho que ele entrou como meia e ele não entrou mal contra o Novo Horizontino. Mas é a 4ª partida que ele faz. O Marinho teve uma lesão, teve Covid, que a gente sabe, embora ele tenha ficado bravo com a pergunta, a gente tem ouvido relatos de jogadores que voltam de Covid e ainda voltam sentindo algumas coisas. Então, o Marinho, se eu não me engano, ele jogou 3 ou 4 jogos também. Ainda não foi bem, nenhum dos jogos. Mas a gente lembra, ficou mais de um mês fora, teve Covid. Então é uma coisa que a gente não sabe, não tem estudos ainda para mostrar o impacto que isso traz para o jogador. É uma coisa muito recente. E o Soteldo ficou fora do jogo de ontem lá porque foi preservado, já tinha sido preservado em outro jogo, já tinha sido deixado na Venezuela, tem questão de negociação. Então, assim, me parece claro que a cabeça dele não é a mesma cabeça do ano passado. E quando a cabeça não funciona, o pé não dá retorno. Por isso que o Soteldo teve uma boa atuação ali naquele jogo que ele fez o gol contra o Deportivo Lara e só. Então, assim, é meio time, é praticamente meio time que está totalmente diferente do time da Copa Libertadores. Então, assim, a gente não pode agora, num começo de trabalho, cobrar a mesma atuação que o Santos teve contra o Grêmio e contra o Boca. Nos outros jogos, se vocês lembrarem, também era drama, viu? O torcedor muitas vezes tem memória curta, né? O Santos quase foi eliminado pela LDU na Libertadores jogando em casa. Se tem mais 5 minutos ali, o Santos era eliminado da Libertadores pela LDU, eu não tenho dúvida nenhuma disso.
não tenho dúvida nenhuma. É que assim, depois, contra o Boca e contra o Grêmio, as impressões foram excelentes, né? As partidas do Santos foram espetaculares. Agora, o Santos quase foi eliminado pela LDU, o Santos perdeu em casa da LDU, né? Então, muitas vezes a gente fica só com uma memória dos pontos positivos e esquece o que foi o contexto todo. Então, o que é a lição desse vídeo aqui? Tá tudo muito ruim, tá tudo muito ruim, né? O time tá ruim, os jogadores estão ruins, o esquema tático não tá funcionando, mas o que é bom? O cara que comanda isso, ele tá vendo, né? Agora, fica o questionamento, e daí a gente vai ter que aguardar os próximos jogos para ver se o Roland, além de detectar quais são os problemas, se ele consegue corrigir. E consegue corrigir com pouco tempo de treino, né? Porque já tem jogo contra o Corinthians domingo, contra o Boca na terça, depois o jogo seguinte é contra o Red Bull Bragantino, que é um time forte, não vai ser um confronto fora de casa, né? Não é um confronto simples. Então vamos tentar ver aí se ele consegue o segundo ponto, que detectar os problemas ele detectou. Agora vamos ver se ele consegue corrigir os problemas. E daí, ainda para ficar nesse vídeo, e eu acho que está na hora de alguém responsável pelo departamento de futebol do Santos. O Santos não tem um executivo hoje, ninguém deixou claro qual é a função do Jorge Andrade, né? Se ele ainda é gerente, se ele é o responsável pelo departamento. Tem a questão do Quaresma, que é o membro do CG, que é o espelho do departamento de futebol. Não sei se ele responde pelo departamento de futebol, não acho que deveria, mas o Santos deveria ter hoje um cargo remunerado de ser o chefe do departamento, responsável pelo departamento do futebol, que tá na hora dele aparecer e dar a cara a tapa, né? Porque senão eu tô falando, vai ficar todo mundo apanhando ali o tempo inteiro, o técnico vai ficar apanhando o tempo inteiro, uma hora a corda vai estourar, por mais que essa gestão fale, não ligo para o que o torcedor. Não é que não ligo para o torcedor tem razão, não adianta a gente comentar agora, né? Então, assim, acho que tem que alguém aparecer e não falar, e nem levantar essa questão de demissão do Olan, porque, cara, isso não existe agora. Não tem a menor chance, esqueçam, não adianta fazer onda, porque isso nem é cogitado e não deveria ser cogitado mesmo. Mas explicar para o torcedor, dar uma satisfação para o torcedor do que o Santos está tentando construir, né? Reforçar a confiança no trabalho e deixar claro que cobranças, claro que vão acontecer internamente, não só no técnico, mas nos jogadores também, né? Tem muito jogador devendo. Então, essa que é uma coisa que eu acho que o Santos deveria fazer. E daí não precisa nem fazer coletiva, gente. Grava um depoimento, fale alguma coisa, sabe? As coisas assim. Precisa alguém aparecer para não deixar o técnico apanhando sozinho. E essa responsabilidade deveria ser de alguém remunerado, né? Porque tem gente que é remunerado, faz parte do job description do responsável pelo departamento de futebol apagar incêndios. E a gente está vivendo um princípio de incêndio na Vila Belmiro. Valeu demais, gente. Por hoje é só. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreva aqui. Se não gostaram, coloque aqui nos comentários. A gente nem sempre responde, mas a gente sempre olha, sempre vê e a gente sempre aprende também com os comentários de vocês. Valeu demais, um abraço.